Bom dia a todos. Começando mais uma live empresarial. Hoje falando sobre uma pessoa jurídica interessante aí para nós advogados, né? Pessoa jurídica criada pela Lei 13.247 de 2016, possibilitando ao profissional, ao advogado, a criação de uma nova pessoa jurídica, né? E aí com detalhe importante, sem a necessidade da pluralidade de pessoas. Isso que é bastante interessante. Vou passar para vocês aí algumas características, na realidade acredito que seis características da Lei 13.247, especialmente aí para aqueles que têm o interesse na constituição dessa sociedade, que é um modelo bastante atrativo, e para aqueles também, para os estudiosos aí de concursos públicos, do próprio exame da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, a todos aqueles estudantes de direito. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar alguma coisinha. Ana Ju Carvalho, obrigado, bom dia aí pela companhia, seja bem-vinda. Bom, vamos lá, o que eu coloquei, eu logicamente peguei a lei 13.247 de 2016, e dividir em alguns tópicos e alguns temas e algumas características que eu entendo como importantes desta lei. Primeiro, a criação. Segundo, a constituição, né? A constituição da personalidade jurídica dessa sociedade, a forma de composição dela, a natureza jurídica, o nome societário e, por último, a responsabilidade desse único titular. Então, olha só, conforme eu tinha falado para vocês no início, a Sociedade Individual de Advocacia, ela foi criada pela Lei 13.247 de 2016, que alterou alguns dispositivos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, possibilitando agora ao advogado, ao isolado advogado, podendo colocar dessa maneira, a constituição de uma pessoa jurídica com detalhe muito importante, sem a necessidade de ter sócios, ou seja, você pode ter agora desde 2016 constituir uma sociedade individual de advocacia, que até então, até 2016, isso era impossível. Obrigatoriamente você tinha que ter pelo menos a pluralidade de sócios na constituição dessa pessoa jurídica. Segunda característica, a questão da aquisição da personalidade. Adquire personalidade jurídica com o registro aprovado no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, da sua respectiva sede, e aí aplicando-se o Código de Ética e Disciplina naquilo que for compatível. Terceira característica, a composição, e aí prestem muita atenção. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, ou seja, então eu só posso ser sócio de uma única pessoa jurídica numa sociedade de advogados. E aí o legislador continua. Constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia. Então, se eu for montar uma sociedade unipessoal de advocacia, eu só posso ter uma sociedade, eu não posso ter duas ou mais. E aí o legislador continua. Ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Então, se eu tiver uma sociedade unipessoal de advocacia, individual de advocacia, eu não posso ser sócio de uma sociedade de advogados dentro da minha seccional. Então, aqui São Paulo, dentro da seccional São Paulo. Outra característica, quarta, a chamada, tem uma questão, a terceira característica aqui, que é a composição, que eu acabei de falar para vocês, e aí tem uma derivação aqui. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que você tem uma sociedade de advogados com 3 advogados. Um desse advogado saiu, o outro advogado faleceu e aí você ficou sozinho numa sociedade de advogados. Então houve uma concentração de cotas.
havendo essa concentração de cotas, existe a possibilidade de você transformar essa até então sociedade de advogados numa sociedade individual de advocacia. Aí agora sim a quarta característica, natureza jurídica. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem a forma ou características de sociedade empresária. Então eu sempre coloco isso para os meus alunos. Existem as sociedades não mercantis e as sociedades mercantilizadas. Então, quando você pega uma sociedade mercantilizada, que é aquela que produz, intermedia e faz a prestação de serviços, consequentemente o registro na junta comercial, essa é uma sociedade empresária. Quando você vai para o parágrafo único ali do artigo 966, o legislador fala que não se considera empresário quem desenvolve uma sociedade de natureza intelectual, que é o caso do advogado. Então, a sociedade individual de advocacia, e como também a sociedade de advogados, ela não pode ter uma natureza mercantilizada em razão do seu caráter intelectual. E aí o legislador continua, que adotem denominação de fantasia, vamos ver isso já já, a composição do nome dessa sociedade individual, então ela não pode ter uma expressão fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, então por ter esse viés, ela não pode desenvolver uma outra atividade que não a de advocacia. Então, um exemplo, essa sociedade não pode ter um caráter educacional, essa sociedade não pode ter uma outra prestação de serviço que não seja a atividade do advogado. Que inclua como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, que não seja advogado. Quinta característica, o nome da sociedade. A denominação, nome da pessoa jurídica, da sociedade unipessoal de advocacia, deve obrigatoriamente ser formada pelo nome do seu titular, do seu único titular, de maneira abreviada ou de maneira completa, com a expressão obrigatória sociedade individual de advocacia. Por isso que naquela característica anterior não pode ter um nome fantasia. E como última, e na minha concepção, a mais importante característica, e aí serve de alerta aos colegas advogados, a questão da responsabilidade do seu único titular. Vamos lá. No que se refere à responsabilidade além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia, muita atenção, respondem de maneira subsidiária e ilimitada por danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem logicamente esquecer eventual sanção por questões disciplinares em que possa ocorrer. Então, olhem só. Eventualmente, e aí vale tanto aqui para a sociedade de advogados como também para a sociedade individual de advocacia, a responsabilidade do advogado vai ser subsidiária, ou seja, houve um dano causado ao cliente, a sociedade no primeiro momento vai responder por esse dano perante o cliente, e se essa sociedade não tiver condições de pagar esse dano causado ao cliente, os sócios ou o único sócio irão responder de maneira subsidiária por esse prejuízo. E detalhe, ilimitadamente, ou seja, vai entrar no patrimônio pessoal, vai pegar o patrimônio pessoal desses advogados por esses prejuízos causados, sem se preocupar pela questão da limitação do capital social da sociedade. Por isso que o legislador fala de maneira ilimitada, ou seja, ultrapassa os limites da sociedade, pegando o patrimônio pessoal dos sócios ou do único titular por prejuízos causados à sociedade. Forte abraço aí para você e encerro essa live com vocês, já deixando o convite para a próxima quarta-feira, com algum tema aí ou algum convidado de direito empresarial. E hoje falamos sobre essa importante pessoa jurídica hoje disponível aos advogados, que é a chamada sociedade individual de advocacia. Um forte abraço para vocês, excelente quarta.